recebendo André Moron, delegado de polícia, aposentado, mas não muito aposentado, que já colocou a mão na massa logo que se aposentou. Pai de Luiz Felipe, Luiz Gustavo e Lara, todos com L. É uma mania. Seja bem-vindo ao nosso... É a primeira vez que passa pelo nosso programa, seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. É um prazer estar com você aqui e com as pessoas que estão nos assistindo. E você, muitos anos como delegado, daí sai de um sistema, cargo, né, público e vai para a política. Sim. Né? Essa migração, digamos assim, foi espontânea, foi uma vontade assim, eu preciso fazer mais pelo povo, porque às vezes está no sangue, né? Sim. Não ficar parado Sim. e querer fazer. Porque eu acredito assim, que como delegado já lutava pelo povo, que não deve ser nem um pouco fácil. Não é fácil. É um sacerdócio. Né? Árdua, né? E aí vai para a política e como é que é essa migração? Bom, na verdade, eu nunca fiz política partidária na Polícia Civil, né? Eu exerci cargos de chefia na Polícia Civil, fui delegado seccional por quase 10 anos na cidade. Então, enquanto chefe da polícia, você se relaciona, você faz aquilo que a gente chama de política institucional com prefeitos, com vereadores, com deputados, com governadores, secretários, enfim, imprensa. Você se relaciona com essas pessoas em benefício, em prol, em nome da Polícia Civil, que era o meu caso, né? Então, mas política partidária eu nunca havia feito. Com a última campanha prefeito, que o prefeito Rodrigo Manga saiu vitorioso, eu fiz parte do staff político dele, preparei alguns projetos e algumas áreas de atuação, em especial na segurança pública, e ao término da campanha ele me convidou a integrar o governo. Eu aceitei de pronto, eu já tinha feito todas as minhas missões na polícia, já estava satisfeito, eu já estava numa plenitude de carreira e não queria parar, não queria pendurar chuteiras, como se diz por aí, né? Aceitei imediatamente o convite dele e essa migração, então, da polícia para a política é uma coisa bastante interessante, né? E eu resumo muitas vezes para as pessoas da seguinte maneira: enquanto na polícia eu via muito a pobreza, eu via muito a necessidade das pessoas, né? Trabalhava para minimizar as dores das pessoas, né? É um momento de sofrimento, quem procura uma delegacia procura uma ajuda, algumas vezes até a última porta onde a pessoa bate à procura de uma ajuda. É um outro universo. É um outro universo. O nosso cliente, né, o nosso público-alvo é um público, infelizmente, que é o menos favorecido. Você vai em busca de uma prisão de um ladrão, em busca da prisão de um estelionatário, de um homicídio, de um traficante. É aquele que se relaciona com o público mais baixo. Infelizmente, essa é uma realidade, né? A polícia trabalha muito com essa classe menos favorecida. Mas, de toda maneira, eu via a pobreza, né? Via o sofrimento de algumas pessoas, mas a minha missão ali era realizar uma prisão, realizar uma abordagem, cumprir uma busca atrás de algum ato ilícito, né? Já na política não, já na polícia você se compadece mais, você vive a pobreza, entendeu, Júnior? Você está mais próximo das pessoas e com um outro olhar. Então isso é extremamente prazeroso, porque você, quando consegue, através de uma atuação, resolver um problema de saúde para alguém, resolver um problema de educação, uma creche normalmente que está mais afeto a políticas públicas municipais, quando você resolve uma situação de fome de algumas pessoas, que infelizmente ainda é uma realidade na nossa cidade, nós temos muitas pessoas passando fome na cidade, né? Então isso você vibra mais, você fica mais empolgado com aquela atuação, né? Então essa vivência com a necessidade, com o que as pessoas estão precisando é mais latente ainda que na polícia, né? Mas essa migração foi bastante tranquila, porque de certa forma, trabalhando com o prefeito, agora recentemente, eu era o chefe de gabinete dele, e a nossa missão era justamente essa, gestão de conflitos, gestão de interesses. Porque é isso que eu falo, são desafios, né? Isso. Porque mesmo enquanto delegado, depois como chefe de gabinete, a demanda, embora seja diferente, mas é a gestão de conflitos, né? Gestão de conflitos, gestão de pessoas, vaidades, né? A nossa missão era integrar e interagir, fazer com que todas as secretarias, são 20 secretarias a Prefeitura de Sorocaba, então a nossa missão era fazer com que todas essas secretarias interagissem, extraindo o melhor de cada secretário, de cada funcionário, em prol de um plano de governo, em prol
da população de Sorocaba, né? Então isso dá um prazer muito grande quando você vê, quando acontece alguma coisa, né? Uma inauguração, uma revitalização de uma praça, uma reforma de uma escola, de um posto de saúde. Então são ações efetivas do Poder Executivo que são muito prazerosas realmente. E nesse momento em que a gente vê um momento meio que dificultoso da política brasileira, de uma polarização, de uma divisão, né? A sociedade meio que se encontra dividida, como que é trafegar? Porque aí a gente tem que ter, como você falou, duas vezes talvez a relação de amenizar os conflitos, né? Porque existe a população que quer uma coisa, existe a população que quer, existe a população que não sabe nem porque não quer, mas ela não quer, né? Mas então, como que é transitar nesse por mundo? isso? Veja, eu quando comecei essa atividade política partidária, efetivamente, eu fui convidado a conhecer o ministro Gilberto Kassab em São Paulo, que é o presidente nacional do meu partido, do PSD. Eu tenho muito cautela, eu não critico a esquerda simplesmente por criticar. Eu acho que a esquerda tem excelentes programas, excelentes ações de governo, assim como a direita tem excelentes programas e ações. O que eu critico são determinados partidos, em especial o último partido que governou o país, o Partido dos Trabalhadores, que na verdade não é um partido, é uma facção criminosa. Então eu não compactuo com essa política de corrupção, com essa política de perpetuação no poder, né? De ocupar os espaços públicos com militantes, né? que não abrem espaço para outras cabeças, né? Então é esse tipo de situação que eu me revolto. Não tenho nada a ver com a esquerda, não tenho absolutamente nada contra a esquerda. E foi justamente por isso que eu comecei a falar do partido. O PSD é um partido de centro, e eu me lembro claramente o ministro Kassab falando: André, você vai em busca de votos numa eleição, você seja pragmático, você tem bons amigos na esquerda, aproveite esses seus amigos na esquerda, vá atrás do voto da esquerda. Se tem bons amigos na direita, vá atrás dos seus votos na direita. Seja de centro, ora à esquerda, ora à direita, a unanimidade é burra, ele falava. E eu acredito que ele está coberto de razão. O que às vezes dá uma impressão que existe assim, a extrema direita e a extrema esquerda, que eles vão e parece que tudo tem que ser do contra. Mas esses né? extremos são, como é que eu posso dizer para você? São ideologias que foram formadas em razão de todas essas demandas que não foram atendidas. Muitas pessoas já me falaram que Bolsonaro é uma criação de Lula, porque Lula foi péssimo, criminoso, condenado, descondenado, seja lá o que for, criou uma figura, segundo alguns pensadores aí, Bolsonaro, que seria o antítese do Lula. E essas duas correntes hoje dominam o cenário político nacional. Eu tenho esperança ainda, o meu partido buscou um nome de consenso, uma terceira via de consenso, mas é absolutamente impossível nesse momento. Eu acredito que teremos 4 anos difíceis aí, vença quem vencer as eleições, seja Bolsonaro ou seja Lula. Eu acredito que o país vai passar por um momento ainda conturbado, mas eu acho que é absolutamente necessário. É verdade que vivemos uma polarização. A polarização em si, como você bem colocou, ela não é o maior problema. Eu acho que nos Estados Unidos nós temos uma polarização também, bem ou mal, republicanos, democratas, né? Portugal, nós temos a esquerda governando Portugal e vai muito bem, obrigado, com uma oposição de direita. Na Alemanha, centro-esquerda, uma oposição mais conservadora. Então são países onde a gente vê qualidade de vida para a população, né? Vê respeito às instituições, respeito ao cidadão. Então o problema não é a esquerda, eu volto a dizer. O problema são os radicais e os extremistas, e eu temo que nos próximos 4 anos ainda a gente vai viver muito esse problema, para até depurar, até a população entender que o caminho talvez seja o centro. Ora para um lado, ora para outro, como tem que ser a boa convivência em sociedade, né? E acredito também que, passando as eleições, devemos colocar uma pedra em cima de tudo isso que está acontecendo agora. Seja quem for o vencedor, eu acho que a gente tem que sentar como verdadeiros estadistas, pensar o melhor da população, pensar o melhor para o Brasil, para que a gente possa caminhar, né? Porque o que está em jogo é a população, é o nosso país, né? Não é esse ou aquele candidato, né? Isso. Muitas vezes dá-se a impressão que as pessoas estão disputando os candidatos. E não é uma disputa de candidato, é uma disputa
nacional. Na verdade, a disputa deveria ser por programas, né? O debate deveria ser em cima de programas de governo, em políticas públicas, né? Nós tivemos a aprovação do marco do saneamento agora, criou-se agora, depois de 500 anos de descobrimento do Brasil, criou-se um marco do saneamento para efetivamente trabalhar em cima de saneamento público, que é situação que combate, por exemplo, doenças, né? Então, uma coisa importantíssima, demoramos 500 anos para resolver. Então, eu acho que o debate deve ser em cima de políticas públicas no segmento de saúde, no segmento de educação. Para onde vamos com as nossas universidades? Vamos continuar formando lotes e lotes de engenheiros que vão virar Uber, de médicos que não conseguem fazer uma operação, não conseguem fazer um atendimento digno ao paciente? Acho que essas coisas, né, que deveriam ser realmente, efetivamente debatidas, né? Não temas de costume. Temas de costume são temas políticos e, por serem termos políticos, são extremamente conflituosos, né? Acho que a gente tem que discutir aquelas coisas primordiais do nosso dia a dia. Saúde, educação, segurança principalmente. Eu venho da área da segurança e sei como é importante o tema, né? Sem segurança você não faz absolutamente nada, você não tem lazer, você não tem tranquilidade para trabalhar, você não pode sair da sua casa, não pode ostentar um relógio, uma roupa diferente, um carro diferente. Então são situações que muitas vezes são encobertas por temas de políticos, né? Ideologia de gênero, cotas para negros, enfim, são temas secundários que num primeiro momento não agregam nada à população que procura emprego, que procura renda para poder se alimentar. Muitas vezes, talvez esses temas secundários, eles possam vir para realmente confundir a cabeça do eleitor, a cabeça da população, sem saber o que realmente ela deva ouvir e fazer, né? E dentro dessa questão do que nós devemos seguir ou não, como que você vê a questão hoje, né, do Brasil? Como nós, brasileiros, devemos pensar e agir? Mas isso fica para o segundo bloco. Bom, bonito e barato. Móveis e artigos em MDF cru. Sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair? É aqui, na Bom, Bonito e Barato, aonde você vai se deliciar com muitas novidades. Aqui tem de tudo para você se deliciar. Rua Paula Ney, 1060, cidade de Votorantim. Telefone 988052206, 98807-5371. Vem pra Bom, Bonito e Barato. Tá esperando o quê? O ontem já foi, o futuro está chegando. Venha fazer teatro com o Júnior Mosco, venha ser um grande ator, uma grande atriz. Chegou a sua oportunidade, vem junto com a gente, vem fazer teatro. Você aí, vai ficar sem fazer arte? Venha correndo fazer arte com o Júnior Mosco. As vagas do Faça Arte já estão acabando, mas corra que ainda dá tempo. Faça como eu, venha fazer a sua. Venha fazer arte com o Júnior Mosco. Venha que faça arte. Vem que faça arte. Miau Companhia Veterinária. Tudo do bom e do melhor para o seu pet. Internação e exames laboratoriais 24 horas no local. Traga já o seu bichinho. Rua Antônio Walter 63, Centro, na Rua do PA, Votorantim. Telefone 15 996 47 97 40, 15 30 19 13 33.
volta com André Moron, programa Júnior Mosca Revela, candidato a deputado federal, e nós falamos já várias questões, mas uma das questões que permeia hoje a toda a população brasileira é o que ela deve seguir, no que ela deve acreditar e no que ela não deve acreditar nesse momento de tantas fake news também, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, nós temos um problema histórico no Brasil, né? Acho que desde a época do descobrimento nós não temos uma identidade brasileira, né? Acho que o brasileiro ainda busca por essa identidade, né? Ora nós somos o país das florestas, dos recursos naturais, ora nós somos o país do carnaval e do futebol, né? Mas na verdade nós não temos ainda uma identidade nacional, né? Não cultuamos, e hoje em dia menos ainda. Nós somos uma época, Júnior, onde a gente aprendia Organização Social e Política Brasileira, o SPB, nessa escola, cantávamos o hino, né? Fazíamos uma homenagem à bandeira, não era isso mesmo? Temos políticas. Educação moral e cívica. Exatamente, educação moral e cívica. Temos políticas na escola, né? Então eu acho que a gente busca ainda essa identidade nacional. Nós nos espelhamos muito na cultura ocidental, especialmente na cultura americana, e não vai aí nenhuma crítica, porque eu adoro os filmes de Hollywood, eu adoro o estilo de vida americano, eu sou um capitalista, confesso, não um consumista, mas um capitalista, eu acredito no capitalismo, e eu acho que são essas bandeiras que a gente tem que discutir hoje em dia. Para onde que nós estamos querendo ir? Que lado que o país vai? Nós temos uma identidade muito voltada ao agronegócio, fala-se muito hoje que o Brasil é o celeiro do mundo, né? Alimenta o mundo, e é verdade, a nossa produção do agronegócio é espetacular. Eu estive agora na segunda-feira e terça-feira na região aqui do sudoeste paulista, região de Itararé, Itapeva, Capão Bonito. Era uma região que era conhecida como o ramal da fome, né? Rivalizava com o Vale do Ribeira, que é uma região extremamente pobre. E hoje, o que eu vi lá, com os próprios olhos, o agronegócio muito forte, muito pulsante. Consequentemente, o comércio de implementos agrícolas, defensivos agrícolas, a mão de obra especializada de técnicos agrícolas, ela está muito, muito forte, muito latente. Itapeva hoje já é referência nacional em termos de produtividade do agronegócio, em termos de descobertas de novos fertilizantes, novas pragas, combate às novas pragas. Então eu acho que a gente tem que discutir isso. Nós vamos abraçar esse novo figurino de celeiro do mundo, produzir alimento para o mundo inteiro. E como é que nós vamos reverter isso em benefício para a nossa população? Saúde, educação, segurança, qualidade de vida, né? Não adianta meia dúzia de agricultores também enriquecerem com o agronegócio. Sim. Nós temos que ter uma maneira de que a população possa usufruir dessa elevação da qualidade de vida, né? Eu acho que nós temos que... E aí é um desafio, tanto para a esquerda quanto para a direita. Você está falando a questão do agronegócio. Nós tivemos recentemente para o Xingu e nós fomos a convite do prefeito de Querência, Fernando Gurgem. E lá a soja é muito forte, né, o agronegócio. E a cidade é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, mas você vê, ela é pungente, sabe? Ela acontece. E você fala assim, como no Brasil é possível, né? E aí você vê, eles abraçaram a cidade, que era um deserto, né? E lá eles fizeram uma cidade e tem planejada, organizada. E está acontecendo. Então você vê assim, é possível no Brasil. Sem dúvida. É só acreditar. Né? Nós ficamos muitas vezes, Júnior, presos nessas grandes metrópoles, e Sorocaba não é diferente. Nós temos aqui hoje já o último censo, fala em 750 mil habitantes, mas eu falo tranquilamente perto de 1 milhão já Sorocaba, né? Eu também acredito nisso. São 517 mil eleitores, né? Cidades ali de Santa Catarina, do próprio Rio Grande do Sul, são espetaculares, quer dizer, existe vida fora dos grandes centros, né? E é justamente nessas novas cidades, né, planejadas, organizadas, é que a gente pode ver qualidade de vida, né? Qualidade de vida com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, cada um fazendo a sua parte para que o município seja forte. Tudo começa no município. Eu sou um fã do municipalismo, né? As decisões devem ser tomadas no município, para que isso aí reverbere para o Estado e reverbere para a Federação. Nós temos um contrário hoje no Brasil, né? 66% dos recursos vão para a Federação para depois voltar para os Estados. Eu, particularmente, acho um absurdo a cidade de Sorocaba ter que se reportar a uma chefia que está em São Paulo, que na verdade ela administra todo o Estado na área da segurança. Eu sou um defensor da municipalização da polícia, assim como já acontece com a saúde, por exemplo. A saúde básica,
a saúde preventiva já está delegada ao município, né? O município não faz nenhum tipo de intervenção cirúrgica porque não tem hospital. Aí você depende dos hospitais estaduais, né? E hoje o serviço é muito ruim, só para vocês saibam, né? O governo que está aí, o João Dória recentemente e agora o atual governo, eles desmantelaram a saúde, a educação e principalmente a segurança no estado. Vai uma crítica aí a esse governo, né? É só observarem o tipo de atendimento que nós estamos tendo, que a população está tendo. Mas eu falava da segurança, eu sou um adepto da municipalização da segurança. As guardas municipais, elas têm que estar submetidas ao prefeito municipal, elas têm que ter recurso, treinamento, capacitação para resolver os crimes de menor complexidade do seu município. Não tem razão a gente depender da Polícia Militar, que é um órgão estadual, para patrulhar, por exemplo, um bairro lá da Nova Esperança, citando só aleatoriamente, né? É a polícia comunitária que tem que estar ali. É o policial que é conhecido pelo morador do bairro, que está próximo ao morador do bairro, interagir com o morador, que vai receber uma denúncia na confiança, que vai poder oferecer um serviço efetivo de melhor qualidade, né? Então eu acho que essa municipalização da segurança é importante para o Estado também. O Estado se reserva, ou se reservaria, em ações, por exemplo, com batalhões de choque, em ações de tumulto, de confronto, né? No caso da Polícia Civil, em organizações criminosas. Hoje a Polícia Civil perde um tempo extraordinário com as portas das delegacias abertas, esperando a população comparecer para fazer uma ocorrência policial, muitas vezes de menor potencial ofensivo. A Polícia Civil tem quadros e tem policiais formados e preparados para investigar grandes quadrilhas, organizações criminosas, o crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, de órgãos. É nisso que a polícia tem que se debruçar. Não no furto do botijão de gás, na briga de vizinhos, no acidente de trânsito. Isso aí tem que ser uma polícia municipalizada. E é o exemplo de que aí nós seríamos mais fortes. Recentemente teve um episódio, não vou nem falar o nome da pessoa que fez isso, mas é uma artista, né, infelizmente se pode se chamar assim, que pisoteou o nosso símbolo maior, a bandeira nacional. Lamentável, né? E aí, assim, eu, por exemplo, me emociono com o nacional, gosto, sou patriota, e quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu falei assim, como é que pode? Porque isso me caracteriza até um crime. Né? Mas ela fez isso, não é que caracteriza, é crime. Né? Mas no fundo ela fez isso por um problema político, né? Na cabeça dela o símbolo da bandeira nacional, as cores da bandeira nacional representam a antítese daquilo que ela acredita, ou seja, ela acredita na esquerda que só trabalha o vermelho e ela abomina a direita que usa as cores da bandeira, camisetas da bandeira da seleção brasileira para se expressar, né? Eu acho que seria grave se alguma pessoa já pisoteasse numa bandeira de um partido político. Já seria grave, porque já é um desrespeito. Pode não caracterizar um crime, mas é um desrespeito. Agora, é gravíssimo, né? Um artista que se diz artista, intelectualmente, então, num nível absolutamente elevado, né? A gente não quer acreditar que ela seja ignorante. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, né? Ela tem o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas, por uma questão política, ela associou um símbolo nacional, que é crime, o traje desse símbolo, pisotear, rasgar, cortar, tocar fogo, né? Tudo isso são ações que caracterizam um crime contra um símbolo nacional que é a bandeira, passível de um crime de detenção de até 4 anos. Mas nós temos que ter maturidade suficiente, vamos decidir um processo eleitoral onde vão restar 2 figuras antagônicas e a gente vai precisar escolher o caminho que o país vai seguir, né? Se a gente vai continuar seguindo o caminho de um país que busca a prosperidade, que respeita a liberdade de expressão, que é a favor do empreendedorismo, que é a favor da livre iniciativa, que é o governo Bolsonaro, que eu defendo. Eu falei esses dias para um entrevistador de rádio, que ele me perguntou, mas você vai com o Bolsonaro ou você vai com o Lula? Eu falei assim, eu vou com o governo Bolsonaro. Eu não me considero um bolsonarista, mas eu comungo dos princípios e dos valores que o Bolsonaro defende. Esse é um eufemismo da direita que vocês encontraram agora. Eu falei, não é um eufemismo, eu analiso o contexto do governo. Eu gosto muito da política econômica do governo, por exemplo. Paulo Guedes deu um show na pandemia, um show de dinheiro para comprar vacina, um show de dinheiro para os estados e para os municípios.
Eu estava na prefeitura já e vi quanto de recurso veio do governo federal para a saúde. Eu acho que a ministra Tereza Cristina, se eu não me engano, deu um show no Ministério da Agricultura. O ministro astronauta deu um show no Ministério da Ciência e Tecnologia. Hoje é o nosso candidato a senador pelo partido. Pode ter ministros que erraram, mas... Sim, mas sem corrupção, Júnior. Estamos falando da questão humana. Sim, as pessoas erram. errar é humano, só quebra copo quem está lavando. Exatamente. O que a gente não pode admitir são atos de corrupção para beneficiar um partido para se manter no poder. E isso eu não vi nesse governo. Então eu voto no governo. Eu aprovo o governo como um todo. Uma exceção aqui e outra ali, mas eu ainda sou favorável a esse governo, né? E agora, existem pessoas que vão votar pela volta de um criminoso, pela volta de um condenado, pela volta de uma pessoa que já foi testada e já se sabe os atos de corrupção, os desmandos administrativos, o desemprego que foi criado na administração do PT, a quebradeira das empresas estatais por terem sido loteadas por militantes políticos. Tudo isso a gente já viu. E tudo isso não tem espaço mais no mundo, não é só no Brasil, é no mundo, né? O nosso dinheiro tem que ser gasto aqui, não tem que ser gasto com ditaduras de Angola, da Venezuela, de Cuba. Isso aí pertence à política de 1900 bolinha, nós estamos no século XXI já, né? Então, mas isso é o povo que vai ter que decidir. Eu rezo e torço, apesar de achar que é muito difícil, eu acho que os ânimos vão se acirrar, né? A imprensa tem um papel fundamental nisso, porque muitas vezes eu acho que a imprensa força um pouco a situação. Os tribunais superiores, principalmente o STF, precisa tomar bastante cuidado com o que vai ser julgado lá agora. Ah, mas o juiz não pode ser pressionado. Não é verdade isso aí. Eu trabalhei no serviço público e as minhas decisões sempre foram por pressão. Então eu torço para que eles sejam imparciais, moderados. Eu acredito na justiça e eu acho que a gente, se deixar de acreditar na justiça também, nós vamos viver um bando aqui, não será mais uma sociedade, né? E as coisas têm regras, então eu conclamo os dois lados, há uma reflexão, né? Vamos respeitar o voto, vamos respeitar a ideia das pessoas, né? Eu estou num momento político agora de defesa dos meus valores, dos meus princípios, mas eu respeito absolutamente quem pensa ao contrário. Esses dias eu estava numa feira livre, fui fazer uma visita para uma feira livre e fui entregar um cartãozinho meu para uma senhora, né, que a gente havia conversado rapidamente ali numa banca, né? Me apresentei a ela, né? Entreguei um cartão para que ela conhecesse minhas redes sociais. Ela falou, não vou pegar. Eu falei, por que a senhora não vai pegar? Ela falou, não, eu sou petista. Eu falei, mas não há problema nenhum, se a senhora precisar de alguma coisa, alguma orientação, alguma instrução, se eu puder lhe ser útil em alguma coisa, veja minhas redes sociais. Eu acho que a gente pode ter pensamentos antagônicos, mas não precisamos ser inimigos. Nós vivemos em sociedade. Ela falou, não, eu não vou pegar para você não ter despesa com o seu material, eu respeito a sua posição, mas eu não me sinto bem pegando o seu material. Eu falei, então a senhora está ótimo. Mas eu respeito a sua posição, ela falou, quer dizer, ela é uma pessoa de mais idade do que eu, né? Mas ela demonstrou uma categoria, uma educação, uma finesse, que ela me desmontou muito mais do que ela tivesse pego simplesmente o cartão e jogado fora. Ou não vou pegar porque eu sou petista, não gosto disso ou daquilo outro. Ela usou de argumentos que me convenceram. Ela falou, olha, eu não comungo das suas ideias, mas respeito. Estamos falando do nosso país, né? É isso, da nossa casa, dos nossos filhos, das pessoas que a gente gosta. Tivemos aqui o candidato a deputado federal, André Moron. Isso mesmo. Que veio nos brindar aqui com sua presença, falando um pouco de política, falando sobre segurança pública, e futuramente ele volta como deputado federal aqui para nos falar o que já está fazendo para o Brasil. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que ser cobrado, o político tem que ser cobrado, mas se eu for agraciado com a eleição, terei o maior prazer de voltar aqui tantas vezes quanto forem as necessárias. E a gente cobra, viu? Opa, muito obrigado pela oportunidade, obrigado às pessoas que estão nos assistindo, a paciência. Seu programa é um sucesso, parabéns. Obrigado. Me senti extremamente à vontade, sua equipe está de parabéns. Lugar muito agradável, gostoso. E espero que a gente tenha feito um programa que o seu público possa curtir e gostar. Com certeza, obrigado. Obrigado a você, viu, querido? Realização: Associação Fazendo Arte.